Amém. Deus abençoe, podem sentar. Só lembrando, qualquer um que aqui está, ou você conhece a outra pessoa que foi batizada ontem, mas essa pessoa não deu o registro da presença dela, ou seja, ela não recebeu a fitinha, a pulseira verde, por favor, ao sair daqui, vai lá no balcão, é só dar seu nome, não precisa dar mais nada, só o seu nome, para a gente poder anotar e dar baixo, para a gente saber exatamente quantas pessoas foram batizadas ontem. E se tem alguém que você sabe que não está aqui, mas isso aconteceu, nos dê essa informação e nos ajude para a gente fazer esse levantamento, tá bom? Nós abençoamos também os jornalistas, que de todo modo foi uma matéria que foi positiva, não, de nenhuma forma foi tendenciosa, ou então com meia boca, meia palavra. Então isso a gente louva a Deus e que o Senhor nos abençoe. Se você puder entrar e fazer comentários onde estão esses links, vai lá, porque quanto mais comentários, mais eles são incentivados para fazerem matérias que vão honrar o nome de Jesus, vão honrar o Evangelho. Tá bom? Vamos para a palavra de Deus, Mateus capítulo 28, a grande comissão que o Senhor Jesus nos trouxe. Hoje eu não tenho uma mensagem necessariamente para trazer, apenas uma instrução clara para o momento da nossa ceia. Vamos entender que entre tantos ensinamentos que Jesus Cristo nos deu, tantos mandamentos, e o maior deles foi o amor, ele nos disse que, ele ratificou que o maior mandamento na Bíblia é aquele que diz: amarás o Senhor quem? O teu Deus. Também amarás o teu próximo, também amarás a ti mesmo, também amarás os teus inimigos. Ou seja, Jesus, ele bateu muito nessa tecla de que tudo que a gente venha fazer, que seja nessa ótica, que seja filtrado por esse entendimento que é o amor que vem de Deus. Agora, ele trouxe duas ordenanças para a igreja. Duas ordenanças que a igreja dele deveria fazer na terra. Todos deveriam ter essa experiência. O primeiro é o batismo e o segundo é a ceia do Senhor. E nós temos que ter cada dia mais compreensão sobre isso. E hoje eu quero tirar alguns minutos para que possamos falar um pouco sobre essas duas ordenanças. O primeiro é o batismo. Já vou falar pouco porque já ensinei sobre isso semana passada também. Mas Mateus 28, 19 diz assim, versículo 20: a grande comissão que Jesus deu à sua equipe e à igreja. Portanto, vão, que pode balançar alguém e diga assim, vai? Vão e façam o que, irmãos? Discípulos de todas as nações. E agora, como começa esse processo? Batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois do batismo faz o quê? Ensinando-os a obedecer a tudo que eu os ordenei, que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês. Quem pode dizer amém? Até o fim dos tempos. Ok. O que vem antes nesse texto? O batismo ou o ensino? Batismo. Então lembre-se, veja que a Bíblia não está dizendo, vão e façam discípulos, ensinando todas as coisas que eu tenho mandado e então batize. Não. O batismo não vem depois de aprender todas as coisas que Jesus ensinou. É o contrário. A essa altura todos aqui já sabem, o batismo é o início. É o primeiro passo de uma mudança, de uma transformação. Então eu sou batizado porque eu abri meu coração para ser um discípulo. Qual é a maior característica de um discípulo? É ser um aprendiz, é ter um coração aberto. Qual é a maior característica de um discípulo? Ter um coração ensinável. Eu já sei tudo. Não dá para ser um discípulo. Eu não concordo com isso. Não tem como ser discípulo. Eu aprendi diferente. Não tem como ser um discípulo assim. O discípulo é aquele que tem coração aberto, mente aberta, que independente das experiências que tem no passado, independente das suas fontes de conhecimento, ao ele vir a palavra de Deus, ele está aberto para aprender de novo, mas aprender da maneira como Jesus ensina, da maneira como a Bíblia descreve. Quem aqui é discípulo de Jesus? Diga amém. Ok, então significa que eu quero aprender, eu quero crescer, e eu quero aprender e crescer dentro do modelo do ensinamento da maior pessoa, do maior ser humano que já pisou na terra, que é Jesus Cristo, e Ele é o nosso Senhor. Quem pode dar um aplauso a Jesus por isso?
A Ele toda a honra e toda a glória. Então começa com o batismo e a partir dali o ensinamento. Agora ensina tudo, ensina a obedecer todas as coisas. Mas o batismo ele tem duas simbologias, a morte e a ressurreição. A palavra batismo significa mergulhar. E o batismo era justamente isso, desde os tempos antigos, onde a pessoa era mergulhada completamente debaixo das águas. Agora, esse ato de descer e de subir, ele tem um entendimento. E Paulo escreve sobre isso em alguns lugares. Mas eu só vou ler um texto, que é Romanos 6, versículo 4. Romanos 6, versículo 4. Está escrito assim: portanto, fomos sepultados com Jesus na morte por meio de que, irmãos? Do batismo. A fim de que, assim como Cristo ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos de que forma? Uma vida nova. Então você percebe nesse texto que fala sobre batismo, a Bíblia diz que estamos sepultados com Jesus pelo batismo, mas também ressuscitando com Jesus para ter uma vida nova. E essa é a ideia de que quando alguém mergulha para baixo no batismo, ali é a ideia de sepultamento. Ali está sendo declarado através de um ato físico, mostrando de que uma vida velha está sendo sepultada. E a partir do momento que a pessoa levanta das águas, é a ideia da ressurreição. Como Jesus morreu e ressuscitou, ali eu também estou me levantando para ter uma nova vida com Deus. A partir dali ser ensinado, ser instruído, ser transformado, porque a transformação é algo de dentro para fora. E ali Deus vai mudando a minha maneira de pensar, Deus vai agindo, mudando a minha maneira de agir. E ali eu vou me tornando a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, mais parecido com Jesus. Esse é o nosso alvo. Discípulo de Jesus, um repetidor da vida de Jesus, um representante da vida de Jesus aqui na terra. E tudo isso mediante ao batismo nas águas. Por isso que é um ato lindo, maravilhoso, de mergulhar as pessoas, aonde a pessoa diz, vida velha vai para trás. Veja o final do texto de novo, Romanos 6, versículo 4. A Bíblia diz o quê? Agora ressuscitado Jesus dentre os mortos, no final diz, também nós vivamos o quê? Uma vida? Vida velha ou vida nova, gente? Vida nova. Em outras palavras, a vida velha foi para onde? Para o sepultamento. Então, eu não quero repetir coisas que eu tenho na minha vida velha. O que eu tinha na minha vida velha? Aquela língua comprida de falar de todo mundo. Vai ser sepultado em nome de Jesus. Quem era fofoqueiro não fofoca mais. Quem pode dizer glória a Deus? Amém? Então assim, eu não vou ficar com essas coisas velhas. Eu tinha tendência de ser crítico, ser ciumento, invejoso. Isso foi para a cruz do Calvário, não faz parte de mim. Eu era mulherengo, não aguentava ver já ia dizer uma coisa que eu não deveria. Mas você entendeu. Não, agora Jesus está mudando meu coração, está mudando, santificando os meus olhos. Agora eu entendi que casamento é coisa séria, a aliança, a bênção está na fidelidade. E ali eu me consagro ao Senhor. Pastor, eu tenho lutas nessa área. Então eu vou aprender a ir à cruz, vou aprender o poder do sangue de Jesus, vou descobrir o que é um arrependimento genuíno, que o arrependimento genuíno me dá força para romper. E assim eu vou largando essas coisas, eu vou a cada dia. Não é, como é que é aquele negócio da fada que bota varinha mágica? Não, tem outro com varinha de condão, tem um negócio. Você entendeu? Não é que, pum, bateu na minha cabeça o anjo com a varinha e agora de uma hora para outra, eu sou uma nova criatura. Eu até acredito que pessoas podem, em algumas áreas, de repente, conseguiu libertar de um cigarro, conseguiu libertar de um vício de bebedeira, conseguiu se libertar. Eu acredito nisso, mas normalmente existe um processo. A pessoa vai se entregando, vai se doando e Jesus vai transformando. Bem, esse é o ato do batismo. Só que a Bíblia ensina que também existe o segundo momento, a segunda ordenança de Jesus, que é a ceia do Senhor. Essa ceia que a gente pratica, ela é apenas uma representação do que Jesus fez. A ceia não era uma coisa nova para Israel, não era uma coisa nova para os judeus.
Na verdade, já era uma coisa muito comum. Na época da Páscoa, eles faziam a ceia lembrando da saída do Egito, lembrando do sangue que foi colocado sobre as portas, a verga e os umbrais da porta, o sangue do Cordeiro, e ali houve libertação da morte. E eles viviam esse momento da ceia todos os anos para lembrar disso. Mas no último momento, na última semana de Jesus, a última ceia da Páscoa que Jesus teve com seus 12, ele ampliou o entendimento. Ele diz, olha, até aqui vocês celebraram a ceia lembrando de uma libertação do passado, de uma libertação de uma nação. Agora eu quero trazer um entendimento de uma libertação pessoal, de uma libertação interior. De uma redenção e um livramento de morte pessoal, através do sacrifício de Jesus na cruz. Ele pegou o pão e disse, esse aqui é o meu corpo, e o sangue, e o cálice representa o sangue. Veja esse texto aqui comigo. Veja Lucas 22, versículos 19 e 20. Já está aí no telão, acompanhe comigo no telão. E tomando o pão, o que Jesus fez? Deu graças, e partiu e deu a quem? Muito importante isso. Ele deu o pão para quem? Aos discípulos. Ele não deu ao povão, dizendo, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Isto é o meu corpo. Façam isso em memória de mim. Vamos dizer juntos essa frase? Façam isto em memória de mim. Versículo 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança que está onde? No meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Ok. O curioso e o importante desse texto é a frase que Jesus também diz, façam isto em memória de mim. Ou seja, aqui nós temos o entendimento que a ceia deve ser um ato contínuo, repetido, em diversos momentos da nossa vida. O batismo não, é um ato único. A gente não vê Lucas sendo batizado toda semana, Pedro sendo batizado todo ano. Não, o batismo é um momento único, singular. Mas a ceia é algo repetido, onde Jesus disse, façam isso, agora em memória de mim. E isso é muito importante a gente entender, que no momento da ceia, que eu estou com pão numa mão, estou com cálice em outra mão, eu tenho que ter uma memória. Eu tenho que trazer à memória o quê? Nesse momento eu tenho que lembrar de Jesus, eu tenho que lembrar do que Ele fez. Aquele corpo representa o momento em que Ele foi crucificado, que sofreu, recebeu coroa de espinhos na cabeça, recebeu chicotadas em suas costas, recebeu cravos em suas mãos e seus pés. Ali eu lembro do sacrifício que Jesus fez, e o cálice, o sangue que foi derramado, que o sangue foi o pagamento da nossa dívida. É bom a gente lembrar disso, de que o pecado é uma dívida. Vamos dizer juntos? O pecado é uma dívida. Imagine como se o pecado fosse uma dívida de R$1. Qual seria o tamanho da dívida de alguém? Não tem nem como calcular. Tem nem como calcular. Porque se você for tentar somar o número de pecados que alguém comete a vida inteira, só em pensamento, só em olhar as coisas, só em falar o que não deve, quem pode dizer misericórdia? Mas é importante você nunca esquecer de que o pecado é uma dívida, e toda dívida tem que ser paga. E a única forma de pagar o pecado é a morte. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte, porque o pecado mata. E ninguém aqui, nenhum de nós, ninguém tem a condição de pagar essa dívida. Imagine uma pessoa devendo 100 milhões de reais. É possível ir para a cadeia por causa de uma dívida? Sim. Imagine uma pessoa devendo 100 milhões de reais. Ela quebrou de tal forma que ela agora está vivendo com um salário mínimo. Tem como pagar 100 milhões de dívida ganhando
um salário mínimo todo mês? Praticamente impossível. Praticamente impossível. Assim é a condição espiritual das pessoas. Tem uma dívida imensa e não tem como pagar. Agora, digamos que, por ilustração, imagine que você tem uma dívida financeira gigante. Está devendo 100 milhões de reais. Certo? E aí, o banco está querendo cobrar você. Está atrás de você e querendo colocar você na justiça para você ser julgado. Você sabe que a condenação é certa. E de repente, aparece alguém com muita bala na agulha, que tem condição de pagar essa dívida. Digamos que aparece Bill Gates, certo? E Bill Gates vem e fala com os gerentes do seu banco e diz assim: essa conta aqui é de fulano é 100 milhões de reais negativo. A conta está bem vermelha, não está não? E aí, Bill Gates vem e diz assim: eu quero pagar a dívida dessa pessoa. Oh, glória. Aí o gerente diz: você é Bill Gates? Sim, sou Bill Gates. O dono da Microsoft? Sim. Que tem um patrimônio em um valor, uma empresa que tem um valor de 90 bilhões de dólares. Né? De quase 400 bilhões de reais. É você mesmo? Sou eu, Bill Gates. E o que você tem a ver com essa pessoa aqui? Eu amo essa pessoa. Mas ela nem te conhece. Mas eu conheço essa pessoa. E eu vi que ela se arrependeu. Eu vi que ela entendeu que errou. E eu vi que ela está precisando ser livrada dessa carga, desse peso. Eu tenho condições de pagar a dívida dela. Então, gerente, eu vou pedir a você um negócio. Pode fazer um saque da minha conta e pagar a dívida dela. Como é que você ficaria? Tira aquele saldo negativo e zera ele direitinho. E agora você está livre. Alguém aqui já sentiu? Quem aqui já pagou uma dívida e tirou aquele peso da sua cabeça, seu ombro? Não é uma delícia esse sentimento que você paga uma dívida? Pois é, imagine agora a dívida de 100 milhões, foi te retirado. E agora foi pago. Aí daqui a pouco o gerente ainda diz assim, o Bill Gates ainda diz assim para o gerente: olha, mas tem mais. Eu quero dizer para você o seguinte: eu quero que você vincule a minha conta agora com a conta corrente dela. Para que toda vez que ela entrar em saldo negativo, minha conta vai lá e vai suprir, vai pagar e vai zerar de novo. Não seria maravilhoso? Bill Gates tem condição de pagar a dívida dos outros? Tem ou não tem? Tem. A dívida do Brasil é menor do que a dele, que a da condição dele. Ele tem condição. Agora, espiritualmente falando, vem Jesus, que tem mais crédito que 1000 Bill Gates de uma vez só. Espiritualmente falando, não tinha um pecado, não tinha um saldo negativo na vida dele. Com muito crédito, ele agora olha para você e olha na cara do credor, que é Satanás. E diz aqui: você está oprimindo essa pessoa, você está perseguindo ela, está querendo colocá-la na cadeia, você está querendo acabar com a vida dela por causa de uma dívida. Eu quero dizer a você: eu vi que ela se arrependeu, eu vi que ela reconheceu o erro, e porque ela se quebrantou, se humilhou e clamou por mim, eu agora pago a dívida dela. Você não tem mais nada com ela. Eu pago a dívida. Você tem que resolver comigo agora. E aí Jesus paga a dívida. E ainda diz assim para o juiz, ele diz: Senhor Deus, tu que és o juiz de tudo, eu quero pedir uma coisa: pode vincular a minha conta com essa alma aqui. No dia em que ela pecar, meu sangue vai vir e vai zerar de novo a vida dela, porque meu sangue vai perdoar todos os pecados, não só o passado, mas qualquer outro que cometer daqui para frente. Quem pode dar esse aplauso bem bonito para Jesus mesmo? Então, a Bíblia diz assim: quando nós fomos participar da ceia, Jesus disse: façam isso em memória de mim. Lembre-se de mim. Não seria chato? Quer dizer, é uma bênção alguém pagar uma dívida para a gente, sim ou não?
Mas seria chato toda hora a pessoa vir e dizer assim: olha, eu paguei sua dívida, viu? Imagina alguém que fez um favor para você, pagou sua conta de luz, estava lá 3 meses sem pagar, já tinha cortado a luz, e a pessoa vem e paga lá 3 meses, a luz foi colocada de volta. Aí daqui a 30 dias ela diz: e aí, pagou a conta? Ó, lembra se eu paguei sua conta mês passado. Daqui a 3 meses, olha, 3 meses atrás eu paguei sua conta. Olha, 6 meses atrás eu paguei sua conta. Você é grato, mas seria chato ou não? Olha, em 2015, março de 2015 eu paguei sua conta. Olha, em janeiro de 2002 eu paguei sua conta. Seria chato ou não seria? Então, Jesus, ele não faz isso. Ele não fica jogando no nosso rosto os nossos pecados, o que a gente fez, porque a Bíblia diz, ele não só perdoa, ele também esquece dos nossos pecados. Ele não joga na cara. Agora, a Bíblia ensina muito claro que não é porque ele se esquece que não houve pagamento. Você tem que saber, alguém pagou a dívida. Alguém pagou. Alguém pagou a conta da luz. Ah, minha luz voltou, que legal. Foi milagre. Não, não foi milagre. Alguém pagou a luz. Alguém pagou meus pecados com a própria vida. Quem foi? Jesus. Mas Jesus não fica toda hora lembrando, aí jogando no nosso rosto. Aí ele diz assim: faça a ceia, para que você lembre de mim. Não tô jogando em seu rosto o que você fez, mas eu quero que você se lembre o que eu fiz por você. Eu dei meu próprio sangue para que você pudesse ter perdão e salvação. E esse é o sentimento que a gente tem que ter no coração. E Paulo traz um entendimento a respeito assim como o batismo tem duas mensagens, morte e ressurreição, o batismo também tem 2 mensagens, o corpo de Cristo e o sangue de Jesus, a ceia do Senhor. E veja esse texto aqui, e a gente vai ver esse texto, nós vamos participar da ceia. 1 Coríntios capítulo 10, versículos 16 e 17. Ele diz assim, ele faz uma pergunta ao apóstolo. Está escrito: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação em quê, irmãos? No sangue de Cristo. E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Paulo está dizendo assim, são muitas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Mas Cristo é um só, mas Ele está no coração de cada um aqui. E como Cristo é um só, e ainda que a família dele tem muita gente, nós temos que ser um só, como um só corpo. Isso fala de quê? De unidade. Isso fala de nós estarmos ligados um no outro. Então, ao você comer o pão, na hora do cálice, você tem que lembrar do corpo que foi ferido na cruz, mas lembrar também de que por causa daquele sacrifício, hoje você faz parte da igreja de Jesus, do povo de Deus, a família do Senhor Jesus Cristo. E o corpo de Jesus foi ferido, foi todo ferido, mas a Bíblia diz que nenhum osso dele foi quebrado. Só foi ferido, mas nunca foi quebrado um osso dele. Por isso que eu tenho que ter um entendimento de que, ainda que somos gente, às vezes a gente causa ferida uns nos outros. Sim ou não? Até dentro da igreja acontece. Tem gente que sai da igreja por uma ferida. Nunca deve acontecer isso. Porque a ferida não pode ser maior do que a comunhão. Alô? Quantos aqui conhecem gente que saiu da igreja porque ficou chateado, ficou ferido com A, B, C ou D? Pois acontece. Não deveria, e isso nunca vai acontecer com você. Você vai largar seu filho porque você ficou chateado com ele? Vai largar sua mãe porque você ficou chateado com ele? Não. Essas coisas a gente tem que aprender a superar. Então, a Bíblia diz, o corpo pode até estar ferido, mas nunca quebrado. Nunca pode quebrar o relacionamento uns com os outros na igreja. E é por isso que depois do pão vem o quê? O cálice, que é o sangue de Jesus, que representa o preço que foi pago pelo nosso perdão. E aí Jesus ensina o seguinte: se eu estou louvando a Deus porque meus pecados foram perdoados, porque eu ofendi a Deus com meus pecados e Ele me perdoou, a Bíblia diz, assim como eu recebi perdão, assim eu preciso liberar perdão para os outros.
Tem pessoas que me ofenderam, fiquei triste com fulano, mas em vez de eu sair da igreja e quebrar a comunhão, não, eu sou corpo de Cristo, aqui é família de Deus. Então o mesmo sangue que me perdoou de ofender a Deus, eu declaro o mesmo sangue que apaga a dor e tira esse aborrecimento do meu coração de fulano, beltrano que me agrediram emocionalmente, fiquei chateado com elas. Eu perdoo essa pessoa também em nome de Jesus. Ao você tomar do cálice, você tem que pensar nessas duas coisas. Obrigado, Jesus, porque eu sou perdoado. Mas, Senhor, pela força no poder do sangue de Jesus, eu também perdoo todos que me ofenderam. Alô? Balança alguém e diga assim, essa foi para você. Entendeu ou não? Quem aqui, essa é a última pergunta que eu faço. Quem aqui quer ser perdoado de todos os seus pecados, com exceção de um? Não, acho que você não entendeu a pergunta. Quem aqui quer ser perdoado de todos os seus pecados, com exceção de um? Não? Ninguém? Quem aqui quer ser perdoado de tudo, então? Tudo, diga amém. Ok, então a Bíblia diz assim, o próprio Cristo disse, assim como você é perdoado, assim também você perdoa. Todo mundo ama o Pai Nosso, não é? Mas veja os versículos depois do Pai Nosso no livro de Mateus. E aí Jesus continua dizendo, porque se você não perdoar aqueles que te ofendem aqui na terra, você também não pode esperar perdão do seu Pai que está no céu. Balança a outra pessoa e diga assim, essa foi para você também. Então você entende que a ceia não é só um relacionamento meu e Deus, porque a cruz também ela é horizontal. Então ao tomar a ceia eu preciso colocar diante de Deus todas as coisas que me aborreceram na igreja, todas as coisas que fulano falou, que eu não gostei da minha lida, que eu não gostei do meu discípulo falou, não sei o que. E às vezes a gente bota coisa na cabeça que não tem nada a ver. Olha, você viu, fulano olhou para mim, o diabo fica, olha assim, fulano olhou para você atravessado, está falando do seu vestido, não gostou do seu cabelo. Olha, vou te contar, às vezes a pessoa nem viu você direito, ela está pensando em outra coisa. Por um acaso o olhar dela passou por você, você está achando que ela está olhando o seu cabelo, o seu penteado, está olhando o seu sapato. Pelo amor de Deus, vida velha já foi sepultada em nome de Jesus. Amém ou não? A Bíblia diz, vamos viver em paz, porque somos uma família. Quer pode dar um aplauso a Jesus por isso? Vamos ficar em pé e vamos participar da ceia do Senhor nessa hora. Para quem é a ceia? A ceia é para discípulos. Para quem é a ceia? Jesus deu a ceia no monte para todo mundo, no monte. Ele foi para o monte, juntou uma galerona enorme e distribuiu a ceia, foi? Não. Foi um momento íntimo. Ele deu para discípulo. Então, quem deve participar da ceia? Quem é discípulo de Jesus. Se a pessoa é discípulo ainda de outras personagens, de outras pessoas, então ela tem que aguardar. Essa ceia é para quem quer seguir Jesus, quem quer ser formado nos pensamentos de Jesus. Quem quer perdão dos seus pecados e entende que só Jesus. É mais que Bill Gates. Só Jesus pode perdoar a dívida. Quando a pessoa chega nesse nível de fé, ela entende, ela começa a caminhar com Jesus, ela pode participar da ceia. E Jesus disse, eu quero que vocês façam isso, e toda vez que vocês fizerem isso, lembre do que eu fiz. Lembre do que eu fiz, não se esqueçam que a sua salvação não foi barata. Foi de graça, mas não foi grátis. Ou seja, você recebeu gratuitamente, mas custou alguém. Jesus pagou a dívida. Vamos levantar as duas mãos. Vamos levantar as mãos a Jesus. Porque Ele fez isso por amor. Ele fez por amor. Pai, obrigado. Porque o Senhor enviou o seu Filho à terra. E não foi fácil. Difícil a gente até entender, a gente pode tentar imaginar, mas aquele preço foi muito alto. Não só da dor do seu corpo, do que ele passou, dos chicotes, da coroa,
a dor emocional do escárnio, mas também a dor, ó Deus, de um homem tão puro receber a imundície do pecado sobre ele. Todos os pecados dos homens caíram sobre um só. Que peso foi esse que ele carregou? Foi mais pesado do que a madeira da cruz. E nessa hora da ceia nós não queremos, ó Deus, esquecer disso. Queremos lembrar de que minha dívida era grande. Minha dívida era impagável. Eu não tenho nem noção, ó Deus, do tamanho da minha dívida. Mas eu sei que eu não podia pagar. Eu quero te agradecer porque veio Jesus e ofereceu, ó Deus, o meu perdão. Obrigado, Jesus. Quem pode agradecer ao Senhor? Com suas próprias palavras. Agradeça a Ele. Hoje eu posso ser salvo, hoje eu sou perdoado porque Ele pagou a dívida. Obrigado, Jesus. E agora somos família. Temos irmãos todos juntos aqui, com o mesmo objetivo de seguirmos Jesus, de sermos discípulos de Jesus. Eu sei que temos diferenças, Senhor Deus, uns com os outros. Às vezes fazemos o que não devemos, falamos o que não deveríamos. Acabamos machucando, ferindo pessoas e nessa hora nós queremos pedir perdão por qualquer um que nós ferimos. Queremos liberar perdão por pessoas que nos machucaram. Queremos viver em saúde na igreja. Ao comermos do pão, que seja um sinal dizendo: eu tenho uma família, eu faço parte de uma família, é a igreja de Jesus. E ao bebermos do cálice, possamos ter no coração de que assim como eu fui perdoado, para eu viver em paz com meu Deus, eu quero perdoar os outros, para eu viver em paz com os meus irmãos. Essa é a nossa oração. Que essa ceia tenha esse significado hoje e todas as vezes que a gente participar dela. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Louvor seja dado ao Teu nome, porque queremos viver uma vida de santidade, uma vida de obediência, porque Jesus merece isso. É por gratidão a Deus. Jesus não merece, depois de tudo que Ele fez, Jesus não merece eu viver uma vida velha. Ele merece uma vida nova. Eu quero viver uma vida correta, em integridade, em santidade, por gratidão ao nosso Deus. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós vamos distribuir os cálices nessa hora. E se você quer realmente participar dessa ceia, porque você é discípulo de Jesus, então você permanece em pé até chegar o cálice para você. Quando o cálice chegar até você, você vai sentando. E os últimos que ficarem em pé, nós sabemos que eles estão esperando receber esse cálice. Enquanto isso, vamos adorar o Senhor com essa canção. E logo, logo a gente participa da ceia. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Mesmo a gente esperando o cálice, veja a letra dessa música e vamos ministrar ao Senhor. Precioso sangue fluiu por amor. Sobre ti a dor, tuas veias choraram. Jesus, Jesus, Jesus.
há poder no teu sangue que fluiu por amor. Há poder no teu sangue que derramou. Precioso sangue que purificou. Precioso sangue que me transformou. Sobre ti a dor, suas veias chorarão. Jesus, Jesus, Jesus. Há poder no teu sangue, Jesus. Declare com todo o seu coração. Há poder no teu sangue Que fluiu por amor. há poder no teu sangue que derramou. Mais uma vez, há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue Que fluiu por amor. há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu sangue que derramou. Vou pedir a todos mais uma vez a estarmos juntos de pé e que você possa levantar os dois elementos diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus pegou o pão e ele pegou o cálice e apresentou ao Pai e deu graças. Quem aqui pode dar graças? Graças a Deus, digo obrigado, Jesus. A salvação é algo real. O perdão dos pecados é algo real e verdadeiro, porque a condenação também é real. Uma vida amarrada em opressão e maldição é real. Muita gente ainda sofre disso. Mas Pai, obrigado, porque um dia o Evangelho chegou até mim e eu criei. E os meus pecados foram perdoados, maldições quebradas, a porta do céu aberta. Hoje eu sou abençoado e a eternidade me aguarda, ó Deus, na presença do Senhor Jesus para sempre. Obrigado, porque a cruz mudou tudo. Mudou tudo. Ao comermos esse pão, estamos dizendo, fazemos parte de uma família que na Bíblia chama o corpo de Cristo. Vários membros, mas é um só corpo. Várias pessoas, mas com unidade. Com unidade. Então vamos juntos comer desse pão, reconhecendo que somos família de Jesus. E para sempre nós vamos estar juntos. Para sempre. Ao bebermos o cálice, ao você sentir esse suco de uva entrando em você, você possa crer que é o sangue de Jesus cobrindo a sua vida, todo pecado perdoado. Eu vou viver livre. E assim como eu peço perdão dos meus pecados, eu libero perdão às pessoas. Eu quero viver em paz com Deus, eu quero viver em paz com os meus irmãos. Pelo sangue de Jesus, podemos viver em paz. Vamos participar desse cálice juntos. Assim como Jesus recebeu forças de Deus para perdoar os nossos pecados na cruz, você recebe a mesma força de Deus. Nós recebemos a mesma força para perdoar os nossos irmãos.
e vamos viver em paz uns com os outros, e vamos viver em paz com o nosso Jesus. Temos eternidade não só com Jesus, mas teremos eternidade com os nossos irmãos. Para sempre estaremos com Jesus na glória. Eu sou perdoado, minhas maldições quebradas, a minha dívida já foi paga, o inimigo não tem poder sobre a minha vida. Tudo isso por causa de Jesus Cristo, que deu a vida na cruz. Quem pode colocar o cálice agora na cadeira, para sua mão ficar bem livre agora, e dar o maior aplauso a Jesus, o Senhor Deus, porque Ele merece. Aleluia!